Então, voltando para a questão da nossa fala, não de uma forma direta, mas de uma forma indireta no nosso trabalho de hoje, a gente vai abordar a questão de membros superiores e o que uma das coisas que é bem importante na questão dos membros superiores, né, é depois a ligação que existe entre os membros superiores mãos e a área de linguagem, né, na área do córtex, na área de Brodmann e coisa e tal, mas, enfim, tem um acesso à linguagem e as mãos e os braços eles são correlacionados ao desenvolvimento do córtex e, no futuro, em nós, as mãos também se ligam à fala e os gestos, né? De tal forma que uma parte do nosso mundo imaginário coincide com o desenvolvimento também do desempenho das mãos. Não necessariamente eretabilidade, né, que é uma questão bastante já discutida, que é a porta da perna, o calcanhar e a posição ereto antecedem, né, a liberação das mãos, mas depois as mãos também vão compor, né, aquelas pinturas rupestres, tudo isso dá nascimento a muita coisa, a confecção de instrumentos. Então, a gente vai vendo como a mão, de alguma forma, se relacionou ao mundo expressivo humano, né? Expressivo significa de reconstrução do ambiente e a produção depois de instrumentos, e com a produção de instrumentos também produção de linguagem, e com a produção de linguagem também a produção de sociedades, assim por diante, né? O que a gente vai ficar mais atento é a parte coordenativa, o desenvolvimento das mãos, das habilidades córtico-motoras associadas aos membros inferiores. A gente vai fazer um traçado, é uma sequência, né, que vocês vão fazer comigo e é em cima disso, tá? Mas a gente vai fazer a abertura só para criar um pouquinho os nossos imaginários, começar a mexer. Então, no desenvolvimento, a gente entende já, né, que membros superiores estão ligados aos membros inferiores, por isso que eu fiz aquela sequência, né? A gente desenvolveu o assoalho pélvico, do assoalho pélvico a gente foi desenvolvendo o conceito de pernas, e daí essa ligação dos membros superiores que também vão se dando ao longo de um processo de evolução, e em nós, a posição bípede depois vai favorecer que esses membros se ocupem de outras coisas que não seja só do suporte do próprio corpo ou pequenos gestos em relação ao ambiente, mas a liberação depois dos braços, né, parece ter influído fortemente na linguagem. E olha só, né, quer dizer, a gente vai vendo que os gestos esportivos, né, nascem também dessa liberação das mãos do chão, tornando o espaço um lugar de acesso para nós, e isso criando, né, relações com o ambiente de várias formas, né? Então, a gente tem integrativamente a associação, a gente vê essas estruturas, né, de pernas e tronco, muito embora aqui apareça pouco, mas há relações também a partir dessa estrutura com os membros superiores, e aqui naquela relação de agonista-antagonista, então a gente vai vendo que o oblíquo externo, né, que está associado também à linha aqui, né? Então a gente pega essa estrutura que vai do oblíquo interno, oblíquo externo, depois serrátil, do serrátil vai pegar na omoplata desce no braço, e peitoral, associado ao oblíquo interno, que vai pegar na perna. Então a gente vai vendo como os membros superiores ficam ligados na parte posterior, grande dorsal, com a perna, através da face tóraco-lombar, enfim. Então a gente desenvolveu uma linguagem para a pelve, da pelve, a extensão da coluna para as pernas, e agora a gente está subindo para os membros superiores. Então, muitos dos nossos gestos esportivos, dos nossos gestos cotidianos, né, a mão tem uma forte influência. A gente está mostrando aí, mas tem basquete, voleibol, falando de esportes assim, né? O arremesso de dardas, ginásticas. Então, a gente começou a poder flutuar mais pelo espaço, e esses movimentos, né, geram para nós a possibilidade de movimentos tridimensionais, fazendo desde movimentos que são considerados aqui, olha, nesse lado aqui, homólogos, né? Tá vendo aqui, é homólogo, até os movimentos chamados contralaterais, tá certo? Então, um movimento aqui, desculpa, aqui é ipsilateral, contralateral, e os movimentos aqui considerados homólogos, e aqui já também contralateral. Então, olha que há um jogo, né, entre as partes do corpo em relação ao tronco, porque eu já estou falando isso porque a semana que vem a gente vai falar bastante de tronco, e existe, então, a transmissão de força, uma conexão entre as extremidades
passando diretamente pelo assoalho pélvico. Então, o assoalho pélvico para nós aqui, essa linha aqui de força é fundamental para entender por que eu escolhi essa área, para depois fechar aqui na frente. E, né, de novo, assim, né, a representação das mãos, tá vendo? Com vários atos, né? Olha, desde os gestos simbólicos, né, imitados, copiados, né, até o uso das mãos como 4 apoios, tá certo? A manifestação de gestos de liberação das mãos de forma autônoma, cada mão podendo fazer um ato completamente independente um do outro, né? Então, relações de afeto, relações socioculturais, mas culturais, o apoio mesmo, exercício enquanto complemento de ato físico e as relações entre uma mão e outra, atravessando o corpo através de um sistema aqui. Beleza, gente? Super importante a aula de hoje. Então, o que eu vou pedir para vocês? Terem um bastão aí por perto, no mínimo um bastão, a cadeira, e a gente já vai para o chão direto. Deixa eu só colocar aqui para mim. Nós vamos começar de barriga para cima. Ok? Muito bem. As pernas semiflexionadas, o quadril aberto, nessa posição, né, como se fosse aquele movimento da borboleta, só que mais espalmado, mais espalhado. Importante essa relação dos joelhos semivirados para cima, de tal forma que a pelve possa ficar aberta e o fluxo de tensão passar aqui pela região subumbilical. Certo? Então, não é perna estendida, é essa posição em que o movimento cruza aqui pela frente a tensão da perna. Então, é uma perna não estendida, uma perna que libera o peso para fora, de tal forma que a força aqui da região inguinal cruza aqui na região subumbilical, tornozelos colados, a linha dos quadris apoiadas, não pense em ginástica, só pense em apoio, a omoplata descansada no chão e o olhar dirigido para o teto. Então, os braços colocados, as palmas das mãos para cima. E eu vou começar só a abrir o braço de lado e voltar. Só isso, só esse gesto de abrir o peito. Expira e volta, sem pensar no exercício, só no ato motor. O próprio movimento de expansão e de recolhimento. Ok? Só esse gesto basta. Procura aí, começando, organizar a base do occipital no chão para começar a diminuir o nível de tensão na linha do pescoço. Então, se estiver muito retificado ou hiperflexionado, vai procurando a base do occipital, de tal forma que os olhos sigam um tipo de uma linha de horizonte em relação ao teto. Palma da mão para cima, leva os braços passeando pela linha paralela ao chão, plano paralelo ao chão. Isso. Só o movimento mesmo. Abrindo, fazendo a expansão de tórax pela linha axilar em vários planos. E experimentando se tem tensões acontecendo aqui na linha posterior da cabeça em relação às costas e aos ombros. E subiu a palma da mão, vira as duas palmas da mão para o teto, leva o braço lá para trás. Isso. Vai até abrir a axila, experimenta a abertura da axila. Para isso, você vai juntar as escápulas atrás. Mas, de novo, não pensa no exercício, pensa na expressão que o gesto traz. Isso, traz as mãos lá para cima, leva as mãos até o teto, de tal forma que você vai sentir a escápula descolar no chão e acompanhar o movimento do braço. De novo, a escápula desce e o braço desce lá atrás, mantendo essa linha aqui do pescoço aberta. Sentiu algum tipo de contração aqui na frente anterior, reorganiza a respiração ou a tensão aqui peitoral. E a gente vai começar a organizar, sentir, né, os graus de contração do peito em relação à cabeça. Subiu. Aí, leva a sua mão direita lá para o teto e volta. Leva a mão esquerda e volta. E o movimento do tronco acompanha, não precisa regular, é só indo acompanhando o próprio gesto. A mão alcança e volta a escápula no chão,
A mão alcança, começa a ativar o peitoral. Isso, alcança. Vamos começando a estimular o surgimento da frente do corpo. Isso. E já vai. Isso. E agora a cabeça gira para a direita. Se eu levo a mão esquerda, a cabeça gira para a minha direita. Eu levo a minha mão direita para cima e vou acompanhando o próprio movimento. Vai ficando um movimento mais ipsilateral. Isso. Aí, puxa as pernas, tira os pés do chão. E vamos começar só a balançar perna e braços juntos. Esquerdo, esquerdo, direito, direito. Esquerdo, esquerdo, direito, direito. A sola do pé vai em direção ao teto. É uma ação de expansão dos membros de forma correlata. Isso. E vai reorganizando a tensão aqui da linha do pescoço. Vai numa posição que você vai sentir a contração do esternocleido, porém não é uma tensão de agarramento, é uma tensão de ajuste postural. Só do ajuste postural. Então, já vamos começando a engajar os braços junto com o movimento da coluna, de movimento coordenando lado a lado. Isso. E a cabeça acompanha. Vocês vão sentir agora que vai ter uma tentativa de movimento contralateral. Se eu fizer isso, eu vou rodar. Então, tem um ajuste da cabeça para evitar o rolamento completo. Isso aí. Aê, isso. Ótimo. Então, nós vamos começar a apoiar os pés no chão e empurrar o quadril do chão. Isso. Empurra. Pressiona, empurra. Mantém a mão para cima. Empurra com o pé ao chão até o quadril deslocar. Aí. Empurra só com a perna direita. E volta. Empurra só com o pé esquerdo. E volta. Vai vendo que tem uma tentativa de equilíbrio. Ó, a cabeça acompanha a posição de equilíbrio. Então, não faz nenhuma posição de relaxamento. É sempre o acompanhamento do próprio gesto. Pressionou o pé, vai com a mão e volta. Deixa as mãos irem incomodando o gesto agora. A mão vai alcançar e recolhe. A mão alcança e traz. Isso. Alcança. Isso. E vai mais uma vez. Com o outro lado alcança. Pressão do pé junto com o tronco. Isso. E agora vamos virar devagar de barriga para baixo. E empurra e experimenta só o rolamento. Aí. Aí. Eu vou ficar de frente para vocês agora. Então, as pernas, igual como estava de barriga para cima, também agora de barriga para baixo. Eu vou apoiar a parte interna dos joelhos, como se fosse aqui também o maléolo medial, e apoio a frente do isquio direito e esquerdo anterior e a ponta do externo no chão. Então, são calcanhar, calcanhar, joelho, joelho, a linha do pubis, ilíaco anterior e aqui apêndice chifroso. As mãos colocadas aqui na linha do nariz da boca. Palma da mão para baixo. E agora eu vou suspender a cabeça e olhar lá do outro lado. E suspende e olha lá do outro lado. Firmou todos os pontos no chão. Olha lá do outro lado. Isso. Olha do outro lado. Mais uma vez. Sente como já vai ter que contrair um pouquinho o glúteo, eretores da espinha. Né? Isso. Sente o apoio da mão do outro lado. Isso. Subiu. Virou. Fica aí. Eu estou com o rosto virado para a tela, vocês também. Eleva o cotovelo. Eu estou com a mão direita virada para vocês, então trabalhando com o cotovelo direito. E volta. Vamos fazer isso algumas vezes. Então, eu vou usar o apoio da mão, elevar o cotovelo,
fazendo uma pequena pressão no chão, quase que eu vou conseguir começar a me empurrar de volta. De volta. De novo, pressiona a palma da mão, o cotovelo eleva, eu faço uma ligeira pressão na palma da mão no chão e vou sentir a pressão aqui de peitoral começar a ativar, abriu a axila e desce o cotovelo. Vamos fazer mais uma vez. Agora imagina que você quer fazer uns círculos com os cotovelos, com o cotovelo. Fazer pequenos movimentos circulares, de tal forma que a gente vai incluir agora a escápula em relação ao braço. Gira de um lado, faz os círculos com o outro. Isso. Aí, agora escreve o seu nome com o cotovelo. E vai criando nuances de movimento para você poder escrever o seu nome com a linha axilar. Ótimo. Eleva a cabeça, olha lá do outro lado, apoia a palma da mão, eleva o cotovelo, abriu a linha axilar, pressiona a mão, vai começar a se empurrar de lado e volta o cotovelo no chão. Pressiona a mão, elevando o cotovelo, pressiona, até começar a fazer um empurrão do deslocamento. Aí volta. De novo, pressiona a mão, eleva o cotovelo, empurra. Fica aí e faz pequenos círculos com o cotovelo. Começa a trabalhar a escápula, romboide, serrátil, grande dorsal. Você vê que é um complexo de movimento. Escreve o seu nome de trás para frente. Isso, criando movimentos e gestos um pouco inabituais. Vai sentir bem o redondo menor, redondo maior trabalhando. Desceu, subiu. E desce. Agora, olha, vou elevar o cotovelo direito, pressionar até sair do chão. Olha lá para o outro lado e desce. Eleva o cotovelo esquerdo, pressiona a mão, sai do chão. Olha para o outro lado e desce. Isso, olha bem para o seu dedão mesmo. Palma da mão, pressionou o cotovelo, empurra o chão, olha para o outro braço e desce. Mesma coisa do outro lado. Empurra. Vamos começando a ganhar cada vez mais força nas costas. Pressionou, empurra. Já vai trocando de um braço para o outro. E desce. Elevei o cotovelo, empurrei o chão. Olhei para o outro lado. Troquei a posição de cotovelo. Desci. De novo. Subiu. Trocou. 2. Passando a força de um lado para o outro. Vai fazendo o trabalho de transmissão de força, a força saindo de um lado para outro do tronco. E a cabeça acompanha. Subiu. Subiu. Então, mais uma vez. Isso, encaixa a escápula atrás. Aí. Ficou. Aqui em cima, palma da mão para baixo. Firma o cotovelo, palma da mão para cima. Então, vamos começar a liberar as mãos do chão, olha lá. Apoia. Isso. 1, 2. A posição da perna é a mesma, hein? Por dentro dos joelhos, tornozelo, tudo. Pubis, a linha de externo em direção ao chão. Virou. Abre. Fecha. Abre. Vai fazendo esse movimento de prono supino com a mão. Isso. Palma da mão para cima. Polegar com o indicador. Abre. Polegar com o dedo médio. Abre. Polegar com o dedo anular. Polegar com o quinto dedo. E 1, 2, 3, 4. Da outra mão. 1, 2, 3, 4. Outro lado. 1, 2, 3, 4. Agora, ó lá. Polegar,
Indicador, volta. Volta dedo médio, volta. Volta dedo anular, volta. Volta dedo quinto dedo, vai e volta. Do outro lado. 1, vai e volta. 2, vai e volta. 3, vai e volta. 4, vai e volta. Os dois, hein? 1, 2, 3, 4. O contrário. 1, 2, 3, 4, 5. Aê! Apoiou. Libera um braço lá na frente. Isso. Volta. Libera o outro braço lá na frente. E volta. Libera um braço lá na frente. Isso. Traz um cotovelo para trás e traz o outro joelho. Vai o outro braço lá na frente. Vai alcançando do outro lado, junto. Cotovelo, joelho. Vai alcançar. Isso. Estica a perna de um lado. Então, esquerda, esquerda. Direita, direita. Alcança. Vamos começando a liberar o corpo do chão. E volta. Vai, alcança. Vai. Voltou, alcança. Vai. Voltou, alcança. Vai. Cruzado. Trocou. Eu olho para a mão que está lá na frente. 1. Cruzou. 2. Então, esquerda, direita e o braço direito, perna esquerda fechada. 2. Abre cruzado. 3. Tudo contralateral. 4. Abriu lá o braço, alcança. 5. 6. 7. 8. Vai lá. 9. 10. Ficou. Traz a outra mão na frente. Junta as pernas. Isso. Voltou. Isso. Ok? Ó, fechou a perna esquerda. Fecha o braço direito. Esticou lá na frente. Trocou a posição de perna. Voltou para aquela posição. Isso. Trouxe. Sentou. Desce. Estica. Troca. Olha para a mão agora de trás. Aqui está flexionada. Levou lá na frente. Trouxe a perna de baixo. Estica de cima. Volta. Trocou. Girou. Tudo contralateral agora. Ficou torce, torce, torce. Trocou 1, 2. Olha lá, contralateral de novo, tá vendo? Ó? E sentou. Aí, do outro lado, 1. Girou. Cotovelo, braço do mesmo lado. Troca só o braço. Entrou no contralateral. Levou o braço lá na frente. Junta o cotovelo na perna. Trocou. Sentou. Desceu. Troca. Deitou. Agora troca o braço. Lembra que a gente fez? Primeiro braço, depois perna. Trocou. Troca a perna. Olha lá, sobe no contralateral. Isso. Mais uma vez. Olha lá, tá contralateral, tá vendo? Apoiou. Trocou. E agora troca o braço. Vai cruzar tudo. Mais uma vez, vamos sentar. Cruzou. Sentou. Muito bem. Gira. De novo, apoio das mãos no chão. Isso, trouxe a perna. Aí, balança o tronco para frente, para trás. Passa o peso da mão para a perna. Da mão para a perna.
da mão, isso, para a perna. E vai, volta, vai, volta, isso. Cruza, traz a perna esquerda para trás, balança. Leva a mão direita lá na frente. Vai, vai, vai começando a liberar as mãos do chão e transportando para os pés o movimento. Trocou. Balança. Balança. A outra perna lá atrás. Continua criando o balanço. 1. E cruzou, fez contralateral. 1, 2. Vai alcançar. 3, 4, 5. Traz. Balança. Vai. Balança. Vai. Cruzou pela trás. Balança. A mão vai lá embaixo. 1. Pega lá embaixo. 2, 3, 4, 5. Puxou, balança. Balança. Passando o peso da mão para o pé. Levou o pé lá atrás. Balança. Libera a mão e embaixo. Vai. Vai. Alcança. Isso. Vai, vai liberando as mãos. Vai. Vai. Voltou. Puxa. Vai. Vai. Vai subir o quadril. Passa o peso da mão para o pé. Vai. 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 Anda para frente. Com a mão e com o pé. Para trás. Empurra o chão com a mão. A mão empurra. Agora ela recebe o peso. Ela recebe o peso. Isso. Contrário. Empurra o chão. Empurra o chão. Empurra o chão. Aí recebe o peso. Recebe o peso. E recebe o peso. E vem andando em direção à mão. Aí cócoras devagar. Isso. Solta as mãos. Isso. Põe a mão no chão. Peso. Volta. Solta. Peso na mão. Volta. Olha lá. Recebe o peso. Transfere o peso da mão para o pé. Volta. Recebe o peso na mão. Empurra. Passa o peso da mão para o pé. Volta. Só mais uma vez. Põe o peso na mão. Empurra. Transfere o peso para o pé. Sobe. Isso aí. Muito bem. Então, só sensibilizando mais a palma da mão. Isso. Sensibiliza. Dorso, cotovelos. Vai fazendo esse movimento. Isso. Gira o punho para dentro e para fora. A outra mão, mesma coisa. Gira para dentro e para fora. Isso. Acha aqui a clavícula e cruza. Isso. Aí. Abre o braço. Cotovelo, o punho bem embaixo aqui do queixo, cotovelo aberto. Abre a frente. Isso. Expande. Gerou. Parecido com a mão do chão. Pega o bastão. Segura o bastão com a mão. Se tiver sem o bastão, faz o gesto. Segura. Garra. Firma o quinto dedo e o anular no bastão. Não solta ele. Ao contrário, usa primeiro o polegar com o quinto e o anular. E lá na frente, faz esse movimento de alcançar e puxa. Puxa. Vem trazendo o bastão pela perna. Igual o movimento da remada. Chegou lá atrás, puxa. Balança lá na frente, se apoia no bastão. E vai lá para trás.
se agarra no bastão e o bastão carrega a mão lá na frente. Vai. Deixa o bastão levar sua mão. Lá na frente, abriu e puxa. Puxa, fazendo a remada, puxa. Puxa as costas, vão lá atrás e puxa. Traz o braço. Balança, abre lá na frente. Abre bem aqui à frente. Vai juntando as escápulas, vai fechando o braço. Abre lá na frente. Volta. O tronco numa direção e o braço na outra. Não solta o bastão. Não solta o bastão. Deixa o bastão guiar a sua mão. E vai. E vai. Os braços, vai. Até lá em cima, sobe. Sobe, olha lá para cima e para trás. Vai lá na frente. Vai. Remada. Remada. Puxa. Enrola. Enrola. Puxou. Puxou, fecha lá o braço lá atrás, cotovelo lá atrás, balança 1. Vai 2. Puxa, vai 3. Vai, puxa. Isso, vai 1. Vai 2. Puxa, vai 3. 1. Vai 4. Olha o movimento do braço junto com o tronco. 1. 2. 3, vai. 4, vai. 5, vai. Isso, vai. 6. Traz. Se 1, 2, 3. Se balance. 1, 2. Ritmo 3, 4. Mais uma vez. 5, 6, 7, 8. Excelente. Então fez pá, dum, pá, dum, pá, ok? Abre o braço, isso, força para fora, puxou, isso, vira o cotovelo para baixo, continua abrindo o bastão, fazendo força para fora, abre a frente, olhou lá em cima, 1, 2, 3, 4, puxa, 1, 2, enrola, enrola, enrola. Leva o bastão para trás, não desce ele no quadril. Isso, pressiona 1, fecha. Aqui, ó, o cotovelo fechou, mas a mão continua abrindo. E continua abrindo. Continua abrindo. Vai, continua abrindo. Estica lá o bastão. E fecha. Vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. Isso, agora o contrário, eu vou espremer o bastão, peitoral. E puxa. Vai. E aperta, sobe, 1, 2, puxa, 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 vira, desce, empurra lá no quadro. Isso, continua lá, todo o movimento é cêntrico, faz pressão no bastão para dentro. Vai, puxa, 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 puxa. Fechou, olha lá, mais uma vez, fechou o peito, vai, abre, vai, fecha. Aê! Tudo bem, gente? Agora um combinado. Começa apertando o bastão. E agora abre o bastão. Isso. Aí, continua abrindo o bastão. Fecha o bastão, aperta ele. Isso aí. Fechou, abriu ele. Vai, traz, vem, fecha mais uma vez. 1, 2, abriu o bastão. 3, 4, fechou. Isso. Agora o contrário, abre ele. 1, fecha, 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 abre, 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 fechou, 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 abre, mais uma vez, abriu, fechou, 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 abriu, puxa, aí, ótimo. Vamos fazer os trabalhos para fazer as diagonais, tá bom? Então, abrindo o bastão, puxa ele para fora, puxou,
puxou, puxou, inclina, inclina. Essa mão empurra, essa mão aqui puxa, 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 lá embaixo, remada. Agora essa mão aqui empurra, a outra puxa, puxa. E subiu. E 1, 2, 3, 4, olha lá, puxou. 5, 6, 7, 8. Essa aqui subiu, essa puxa. 1, 2, 3, 4, trocou. 5, 6, 7, 8, mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a remada tem empurrar, puxar, vai, volta, né? Então ela tem todos os movimentos que a gente precisa, igual na natação no nado peito, alcança, puxa, empurra, alcança, puxa, empurra. Do outro lado, isso, apertou, 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 puxou, abriu, abriu, inclina, inclina, essa mão aqui vai, e essa vem, isso, puxou, abre, inclina do outro lado, vai, abre, olha lá, passou pela fase 1, puxou essa mão, empurra, essa puxa, vai, vai, abre o contrário, 1, 2, essa mão puxando, a outra empurrando, 3, 4, sempre as duas mãos estão fazendo função, essa empurra, essa puxa, vai, vai, trocou, isso, a de cima está puxando, a de baixo está empurrando, 4, puxou, essa uma puxa, a outra empurra, 3, 4 e vai, 1, 2, 3, 4, última vez, 1, 2, 3, 4. Aê! Bastão lá no chão. Puxa o bastão, estende o bastão. Isso, uma mão junto com a outra. Puxa o bastão, traz o bastão. Então, lá na frente, 1, 2, 1, puxou lá, traz lá atrás, fecha a escápula, abriu lá na frente, redondo o movimento. Isso. Lá na frente, aí traz as escápulas juntas. Olha lá, fechou, abriu, trocou, lá na frente, puxou, vai, abriu, 1, fecha, abre, vai, 1, fecha, vai, abre, 1, fecha, isso, abre, abriu, né, lá, 1, 2, 3, o contrário, 1, fecha, abre, 1 e fecha, isso, abre, 1, fecha, isso, abre, 1, 2, 3, vai mais uma vez, 1, 2, faz a escápula rodar de um lado para o outro, 3, 4, última vez, 1, 2, 3, 4. Vamos ficar em pé. Quem vai guiar o ficar em pé vai ser a mão. Então, desliza, desliza. O bastão é quem carrega. O bastão é quem carrega. O bastão é quem carrega. Vai sentindo os seus pés, mas sente a mão lá em cima. Isso. Fica pendurado lá no bastão. Fica pendurado lá no bastão. Senta. 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 Desceu. Isso. Puxa. Aê. De novo. O bastão carrega. Fica colado. Imagina que tem alguém puxando o bastão. Vai acompanhando o bastão. Acompanha. Acompanha. Fica pendurado como se estivesse pendurado num galho. Fica. Fica. Isso. Fica lá pendurado. Vem.
olhando por cima do bastão, passando o peso para a perna. Vai tirando a tensão do bastão. Isso. Aí. Dá um tempo. Guarda o bastão. Cruza a mão uma atrás, a outra na frente. Isso. Abriu. Uma na frente, a outra atrás. Abriu. Elas rodam. As mãos giram. 2. Abre. Enrola. 1. Abriu 2 na diagonal. Enrola. 1. Enrola assim. Isso. 2. Abre na diagonal. Palma da mão para cima. Expande o peito. Enrola. 1. Fechou. 2. Isso. Gira o pé agora junto. 1. Enrola. 2 do outro lado. Desce. 1. Sobe. 2 até a ponta do pé. 3. Rola. 4. Vai. Cabeça acompanha. Isso. Faz uma contratorção. Fechou. 6. Abre o peito. 7. 8. Mais uma. 9. Isso. A mão lá atrás. 10. O contrário. 1. 2. 3. Deixa o movimento chegar lá dos braços até os pés. 4. Olha lá. 5. É tudo contralateral agora. Olha lá. Ó. 6. Olha. Abriu a frente. Ó. 7. Fechou. 8. Abriu. 9. Fechou. 10. Abriu. 1. 2. 1. 2. 1. Olha o braço. 2. 1. 2. 1. 2. 1. Vai até a mão. Fechou. Abriu, ó. Até a mão e enrola a mão. E abriu. 10. 1. 2. 3. O movimento vai até a mão. 4. 5. 6. 7. Subiu. Último. Os pés afastados. Agarra. Sobe. Isso. Abre. Agarra. Enrola. Pegou. Abriu. Agarra. Fecha. Ó. Agarra. Abre. Abriu. Agarra. Pegou. Subiu. Sobe. Vai, último movimento. 1. Agarra. Abraça. Abraça. Suspende. Abriu. Abriu. Isso aí, gente. Como é que vocês estão? Cadê todo mundo? Vai. Como é que estão? É uma sequência inteira, gente. Barriga para cima. Levanta o quadril, desce, começa a conectar a perna com o braço. Gira. Ajusta os pés no chão. Começa a liberar
o tronco para poder soltar os braços depois. Então, começa os movimentos. Cabeça livre do braço. Começou essa contralateralidade, começa a passar movimento homólogo. Daí, contralateral, para poder sentar. Aí o braço já ficou livre. Quando está sentado, está livre. Aí vai passar para outra fase. Começa a entrar de 4 apoios, liberando o espaço de fazer força com a mão agora livre no espaço, até poder ficar de cócoras e experimentar transferir todo o peso só para a sola dos pés agora. E aí a mão fica livre. E depois a gente então trabalhou com bastão, sensibilizando a mão, para poder trabalhar com uma ferramenta na mão, não é? Então, o bastão foi uma ferramenta, podia ser uma bola, o que vocês quiserem, de tal forma que a gente foi experimentando as várias possibilidades que tem de movimento, até ficar livre dos objetos e entrar nos gestos expressivos de abraço e expansão, abraço e expansão. Então, a gente foi saindo, né, de uma ação até chegar no seu simbólico. Tudo bem? Isso é um trabalho muito forte que a Beatriz Padovan, que é uma fono, né? Uma fonoaudióloga que desenvolveu esse trabalho lá nos anos de 1960, 70, quando houve um grande volume de estudos do processo filogenético e ontogenético. Então, se imaginou que esses trabalhos poderiam recuperar pessoas que tiveram lesões graves de coluna ou por traumas de guerra, porque o pessoal estava vindo ali da guerra do Vietnã, né? Muitos paralíticos, sem perna, lesões de braço ou traumas profundos, e esses trabalhos do chão poderia levá-los, né, a uma condição primitiva, antiga, de refazer todo o caminho medular outra vez, para refazer, eventualmente, até um comportamento novo, para poder reabilitar o organismo para ir saindo dos traumas e retomando movimentos que ficaram possivelmente perdidos por conta de razões de estresse e tudo mais. Os estudos mostraram que, inclusive, ela tirou gente de coma, né? Pessoas que estavam em coma há muitos anos, ela foi fazendo o trabalho e eles foram saindo e reabilitando, ela ia fazendo nesses trabalhos que tinham esses movimentos e depois foi acompanhando. O método Bobat tem muito desses trabalhos, tá certo? Então, o Bobat tem trabalhos muito fortes e os trabalhos do Wojciech, que é também um iugoslavo que desenvolve depois uma série de trabalhos com bola, as bolas grandes, pequenas, né? E depois o Vladimir Janda, né? Um polonês, que então vai entrar nesses circuitos da neurofisiologia, né? Para tentar recuperar, estabelecer parâmetros de movimentos que seriam considerados movimentos reflexos e que a gente poderia estudar. Então, eu comecei com todos esses trabalhos, virado de barriga para cima, tirei os joelhos do chão, vai fazendo os trabalhos de balanço, a cabeça tenta encontrar um ponto de equilíbrio. Tudo isso seriam movimentos reflexos, né? Trabalhando na questão do organismo procurando os próprios movimentos de apoio. Então, a gravidade passa a ser um elemento-chave, daí vira de barriga para baixo e começa a suspensão do chão e os movimentos que vão sendo transportados dos membros para o centro de novo. Então, o trabalho começa de forma medular, fazendo movimentos homólogo, ipsilateral, depois contralateral, até depois poder sentar-se. E daí a gente fez sentar-se, cair-se ipsilateral, homólogo, contralateral. Vocês vão vendo que o gesto tem as 3 fases, o tempo todo. Depois passa para a quadrupedia, começa o balanço homólogo, estendo uma perna para trás, ipsilateral, levanta o braço contrário, começa o contralateral. E volto, balanço homólogo, estendo uma perna ipsilateral, levanta o braço oposto, contralateral. Você vê que eu tenho uma sequência, até poder suspender o bumbum do chão de novo. E começa de novo, homólogo, balanço,
E aí eu começo a mover o passinho para frente e para trás, transportando o peso para a mão. Ora a mão recebe o peso, ora a mão empurra, se afasta do chão. E isso chega um momento que esse movimento de empurrar o chão e afastar me faz transportar, achar o ponto de equilíbrio sobre os pés. E aí eu suspendo, né? E depois eu vou fazer isso com o bastão, vou repetir toda a cena. Só que agora com o instrumento na mão. Então eu caio para frente, caio para trás, viro de um lado, viro do outro, e eu vou exercitando um certo equilíbrio. Depois eu saio da cadeira e vou fazer isso em pé. E aí eu vou ficar no desequilíbrio, o maior desequilíbrio que eu posso, e aí eu faço a cena do desequilíbrio completo. Enrolando o braço na frente e atrás, e depois a suspensão da retomada do equilíbrio de novo. Tá, e eu volto para o gesto expressivo completo. Então, em nós humanos, assim, essa jogada dos braços para as pernas até o movimento expressivo foi um movimento que passou por milhões e milhões de anos até a gente poder depois, né, chegar no jogo das mãos, do córtex e da fala. Então, nenhum trabalho que tenha nos braços, mesmo o pessoal, né, a gente tem que entender, essa minha última fala, que a ginástica não existe para nós, ela existe, claro, como uma prática para levar, né, ao simbólico, para chegar, precisa chegar no simbólico. Senão o exercício é uma coisa muito inútil. Então, sentar-se, ficar em pé, pegar alguma coisa, parece bobagem, né? Mas esse é o cotidiano, não é? Esse é o cotidiano. Andar para frente, andar para trás, fazer assim para poder sair de alguma coisa, não é? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, a gente faz uns 4 minutinhos. Oi. Por que você começou com rotação externa de membro no chão? Eu não comecei. Labral e dorsal. Você ficou com a Eu fiquei de barriga para cima fazendo assim, ó. Mas por isso que eu falei, não façam aberta. E é por isso que eu falei, não façam ginástica. Eu me pus na posição de bebê, a perna fica em semiângulo e isso cria uma tensão dentro do abdômen que vai começar a estimular os meus adutores. Por isso que a posição de relaxamento não existe para nós. Eu fico de um jeito que a todo momento eu vou fazer a posição inversa. Lembra que o meu raciocínio é totalmente virado do avesso. Eu abri a perna para ela estimular a fechar. Conforme eu vou fazendo, eu começo a tracionar a tensão interna da coxa, que vai me ajudar a fazer a adução e elevar o quadril na sequência. Tudo bem? E os braços eu começo homólogo, depois eu vou para ipsilateral. E depois eu faço o contralateral. Tudo bem? Agora o professor Marco entra. Vamos só 2 minutinhos para vocês beberem uma água, voltarem. Só pra... Opa, já passa. Desculpa, Marco, deixa eu passar. Pronto. Mas preciso que me coloque como co-host. Foi. Foi, né? Eu abri aí para você, mas eu vou deixar você de co-host, que você fica mais dono do... Aí. Então, não é a Cris. Fiz errado aqui. Make co-host. Ah, sim. Marco Pintucci. Então, gente, só vai tomar uma aguinha e volta em 2, 3 minutos. Exatamente só para a gente sair, para beber uma aguinha, restaurar. E a gente vai continuar em 2 minutos. 2 minutos mesmo, tá bom? E aí, Marcão, tudo bom, querido? Tudo ótimo. A gente está marcando uma live, eu e o Marco, sábado, 10h30 da manhã, tá bom? Depois a gente já passa, vai abrir. Amanhã a gente já vai jogar para todo mundo. Tá bom? Marco, acho que é melhor você ir começando, viu? Acho que aí a galera tem que ajustar o próprio tempo também. Pronto. Melhor, Então, senão... Vou compartilhar aqui. Beleza. Já está compartilhado.
Então, eu vou, pessoal, continuar onde a gente chegou outra vez, que era em relação ao túnel carpal, né? Que a gente viu toda a parte de anatomia dessa linha de rotação interna. Vimos as conexões da bainha paraneural do nervo mediano com todas as faces epimesial do antebraço, da face braquial. Vimos como, na realidade, quando a gente fala também de tratamento, por exemplo, aqui estou trazendo 2 artigos de tratamento do túnel carpal, a gente foca sempre a ideia com o tratamento na mão, no túnel do carpo, né? Mas, muitas vezes, essas intervenções direcionadas somente ao túnel carpal não têm uma grande eficácia, principalmente a longo prazo. Então, as sugestões mais recentes é que, na síndrome do carpo, como em muitas outras patologias, a gente tenha que ter uma abordagem mais complexa, né? Então, sabemos que, por exemplo, o túnel do carpo está associado à redução de força, tanto de preensão, de pinça, mas também com limitações da cervical. Então, que seja como terapia manual, que seja com movimento, a gente tem que pensar como intervenção que não seja somente focada nessa parte distal, mas que inclua tudo que é o decurso nervo-mediano, mas todas as conexões também músculo-faciais que existem ao longo do curso desse nervo, que pode ser pode sofrer uma compressão a múltiplos níveis. Então, eu aqui agora trouxe para você alguns pontos do método Stecco que são utilizados principalmente para a síndrome carpal. A gente pode, você sozinho pode sentir esses pontos, esse ponto de rotação interna do ombro, que basicamente está localizado logo abaixo, com o braço abduzido a 90 graus, é mais fácil procurá-lo, está logo abaixo do tendão do peitoral maior. Lembrando que muitos dos pontos, esse centro de convergência de vetores, que são apresentados no método Stecco, não são específicos para uma singular, aqui é um lugar que basicamente converge os vetores, as trações das fibras intrafusais de vários músculos, como o subescapular, coracobraquial, como a face clávico-axilar, que a gente vai ver hoje, que conecta vários músculos. Então, é uma área mais ampla, que não está somente conectada com o peitoral maior. E aqui, logo abaixo do peitoral maior, se você desliza, é fácil que você senta como um cordão, e possivelmente alguém de vocês pode ter essa fricção gerar um leve desconforto, um leve dor. Né? Então, a automanipulação pode ser realizada, coadjunta nesse sentido, e a gente pode também associar movimentos rotatórios, ok? É claro que quando esse ponto estiver densificado, é fácil que o paciente tenha ou uma dor anterior no ombro, talvez algo relacionado, por exemplo, à tendinite da cabeça longa do bíceps, mas também pode ser limitação do movimento oposto, que é o movimento de rotação externa. Outro ponto que é muito frequente na síndrome do túnel do carpo é que também, se vocês lembram a aula da outra vez, um lugar de compressão muito frequente do nervo mediano, que estamos basicamente logo abaixo do punho, na face do músculo redondo, pronador redondo. Então, o pronador redondo são 2 cabeças desse músculo e tem uma direção mais ou menos oblíqua. Então, se você coloca 2 dedos abaixo da pegada do cotovelo e realiza uma pronação, facilmente você consegue sentir um ventre que tem essa direção mais oblíqua. Esse aqui é o pronador redondo. E o ponto encontra-se exatamente a metade do ventre muscular. Então, transversa, principalmente a direção é transversa à fibra do músculo pronador redondo. É muito frequente, que talvez em alguém de vocês isso aconteça, que ao manipular se sente alguma radiação na região da mão. Então, aqui, novamente, o tratamento pode ser realizado ou assim, de forma mais passiva, ou associando algum movimento, nesse caso, movimentos rotatórios, de pronossupinação, de rotação interna e externa, para ajudar a soltar esse ponto. Então, esse é um ponto bem frequente para a síndrome do túnel do carpo, mas também é um ponto que pode também ajudar para a epicondilite medial e também para a queixa de ombro, porque claramente se há uma limitação de pronossupinação da rádio ulnar, isso pode influenciar também, principalmente, os movimentos rotatórios do ombro. E também um outro ponto, que também é bem específico para o túnel do carpo, basicamente o ponto de rotação interna
do antebraço. Aqui você pode procurar esse ponto como. É mais ou menos metade do antebraço, bem central, em cima dos tendões do palmar longo e do flexor radial do carpo. Então, entre esses dois tendões, você encontrará um ponto, uma área que muitas vezes é rígida, que é manipulada frequentemente em sentido transverso ou até longitudinal, pode ser feita. E também esse ponto, muitas vezes, além de gerar dor na região do antebraço, pode gerar algumas radiações bem parecidas com alterações do nervo mediano, então primeiro, segundo, terceiro dedo. Esse também é a mesma coisa, pode ser automanipulado assim, associando movimentos rotatórios, e também como aqui são músculos que realizam movimento de flexão do punho, adução e rotação interna, a gente pode associar também os movimentos opostos, então manipular e realizar o movimento de extensão e supinação, indo e voltando, ou seja, dar uma posição, exato, dar uma posição de flexão e rotação interna a uma posição de rotação externa, ou seja, supinação e extensão. E agora vamos, se está claro esses pontos aqui, a começar a ver a parte do tronco, que hoje temos que terminar toda essa linha de intra. Então, o nível de rotação interna do tronco, vamos ver aqui se tem algumas perguntas no bate-papo, do tronco, a gente tem que o movimento de rotação da cervical, basicamente, principalmente esse movimento de rotação interna, qual é que seria o movimento de rotação interna? Seria esse aqui, basicamente, quando nós estamos numa posição de rotação lateral, é a volta para a linha central. Então, seria esse movimento. Porque quando o movimento já passa a linha média e vai para o outro lado, ele está, basicamente, indo para a rotação externa contra o lateral. E aqui, um dos músculos principais que atua nesse movimento de rotação interna é onde converge as unidades motoras, é o músculo escaleno anterior, esternocleidomastoideo e também o músculo omoioide. E depois a gente vai ver a localização exata desse centro, mas basicamente é atuado do músculo omoioide e músculo escaleno anterior. O nível de rotação interna do tórax, ele é atuado pelo músculo pectoralis, então, principalmente o peitoral menor, mas também fibra do peitoral maior, e as fibras do músculo intercostais. Todos eles, basicamente, principalmente a fáscia que recobre e sincroniza, coordena todos esses vetores de força, é a fáscia clávico-coracoaxilar, que a gente vai ver depois algumas imagens. Ao nível de rotação interna da lombar, novamente esse movimento de volta para a linha média, é atuado principalmente pela ação das unidades motoras localizadas nos músculos oblíquo interno e externo e músculo transverso do abdômen. Vamos ver que terá um jogo de convergência entre o músculo oblíquo interno e externo contra o lateral. Ao nível de pelve, a rotação interna é principalmente atuada pela unidade motora do músculo glúteo mínimo, tensor da face lata, os músculos sartório e também os músculos oblíquos interno e externo. Há nível de conexão entre os segmentos do colo e do tórax da lombe da pelve à coxa, ou seja, aquelas conexões e aquela ativação dos fusos neuromusculares devidos ao estiramento dessas fáscias, onde temos origem e inserção de músculo que participa no mesmo movimento. Por exemplo, a um nível de intracolo e intratórax, sabemos que durante a rotação interna da cervical, toda a fáscia, porque os músculos que realizam essa rotação interna são localizados na lâmina média superficial da face cervical, da face profunda da cervical, são basicamente essas fáscias esticadas em sentido craniano do músculo ecom e em sentido distal da parte da face clavicular, que claramente sincroniza a ação do peitoral menor e dos músculos do peitoral maior também. E a conexão que se há entre a nível de
de tórax e de lombo é devido que as digitações do serrátil anterior, basicamente, se inserem na região das costelas, onde também se originam os músculos oblíquos externos. Então, a contração do serrátil esticará essas fáscias em sentido craniano, enquanto os oblíquos em sentido distal. Esse jogo, praticamente passivamente, através do reflexo monossináptico, irá ativar os fusos nesses músculos que trabalham pelo mesmo movimento. Ao nível de lombo e pelve, a face oblíquos externos, basicamente, é puxada em sentido craniano acima do umbigo durante o movimento de rotação, enquanto o oblíquo interno puxa em sentido caudal, outra parte contralateral. E ao nível de pelve e coxa, basicamente, a face glúteo mínimo está em continuidade com o ligamento inguinal, que também gera uma conexão entre a região abdominal e a bainha adutória e também a parte do músculo sartório, que na realidade o músculo sartório, ele tem uma bainha própria, né? Então ele é incluído numa bainha própria, o sartório, e portanto, distalmente o sartório ele estica essa face para baixo, dessa bainha para baixo, enquanto os músculos oblíquos, o músculo, desculpe, o glúteo mínimo para cima. E as conexões entre, ou seja, a ativação do órgão tendinoso do Golgi entre os vários segmentos para modular a ativação dos músculos de um segmento ou mais de outro, basicamente são principalmente devido a essa conexão que se há entre os oblíquos externos e a continuação com o músculo serrátil. Então, quando se roda a cabeça para um lado, as unidades motoras do ECOM e também do serrátil, que se continua através da face clavicular são ativadas, enquanto, basicamente, o músculo serrátil está em continuação com os músculos intercostais. Sim, Débora, a aula está gravada, não se preocupe. E, ao nível de conexão entre a parte dos músculos oblíquos e ao nível interno e externo, ao nível de tórax e lombo, basicamente é devido a essa conexão do tórax com a face clavicocoraxilar acima. Então, temos digitações do serrátil anterior que está conectado com a face clavicocoraxilar, que se continua com a parte dos oblíquos. E ao nível de pelve e lombo, basicamente se há um jogo de sinergia entre o movimento entre a ativação dos oblíquos internos e externos contralaterais. Vamos ver algumas imagens. Aqui estamos na região da cabeça e tronco. A gente pode ver as continuações que existem entre, esse aqui é o ligamento angular da mandíbula, entre a porção clavicular do ECOM, como isso se continua depois da clavícula com a parte do peitoral maior. Vamos ver em outras imagens que é abaixo. Então, se há uma continuação que é basicamente através da lâmina superficial, porque esse ECOM, ele faz parte da lâmina superficial da face profunda do pescoço e a parte do peitoral maior também da face profunda, da lâmina superficial da face profunda do tronco. E aqui se pode ver uma continuação interessante entre o ECOM, peitoral, a imagem é realizada de lateral, né? ECOM, peitoral maior, e aqui abaixo a gente pode ver o serrátil anterior com as suas fáscias epimisiais. E aqui a gente pode ver que as digitações do serrátil chegam aonde basicamente temos já os músculos oblíquos. Então, é claro que durante o movimento rotatório, esse serrátil esticará essa parte de fáscia para cima, enquanto o oblíquo para baixo. E existe uma conexão desde a região cervical, através da lâmina média e superficial do pescoço, com a face clavicocoraxilar, até toda essa região dos músculos abdominais. E
a um nível que, novamente, outra imagem, onde a gente pode ver muito bem, do livro da Carlestecco, a face superficial, a lâmina superficial da face profunda do pescoço que envelopa o músculo e com a continuação com a parte do peitoral maior, sempre lâmina superficial, nesse caso do tronco. A parte do serrátil anterior, com suas faces, que está a uma camada mais abaixo, então uma camada intermédia, em relação, então um pouquinho mais abaixo em relação ao peitoral maior, e em continuidade com a parte da face epimesial dos oblíquos externos. E aqui, novamente, a parte do umbigo, linha alba, a margem costal, a aponeurose dos oblíquos externos, e aqui é a continuação com a parte dos músculo serrátil. Algumas outras imagens, novamente. Aqui a gente já tinha comentado, outras vezes, quando a gente viu um pouquinho mais a parte de abdominal. Então, basicamente, margem costal, o músculo oblíquo externos, a aponeurose dos oblíquos externos. Aqui, a parte de bainha reta abdominal e fibras abaixo dos músculos, aqui levanta dos oblíquos, né? Os músculos oblíquos internos. E a rotação interna da região lombar, ela é atuada pela sinergia dos músculos oblíquo interno e externos. Então, como camada média, então, a gente já tinha falado, né, em relação à linha adiante da camada superficial do pescoço, da face profunda do pescoço e do tronco. Agora vamos ver algumas imagens da camada média que a gente não tinha observado. Então, a face clavico-peitoral, ela basicamente cria um plano que permite um deslizamento entre o peitoral maior e essa superfície da face clavico-peitoral devido à presença de tecido conjuntivo frouxo. A face clavico-peitoral se origina da clavícula e se distende envolvendo o músculo subclávio, que é aquele musculinho que temos logo abaixo da clavícula, e o peitoral menor. A um nível subclávio, ela se continua com a lâmina média cervical, que basicamente envolve os músculos homoioide, externo-ioideo e externo tiroideo, e a parte mais espessa continua com o processo coracoide e se insere basicamente, vai formar basicamente o ligamento costocoracoide, e depois se continua com a cavidade da axila. No braço, basicamente, se continua com a face do músculo coracobraquial, ok? E poi distalmente ela vai recobrir também os músculos serráteos anterior e posteriormente se continua com as faces do romboide, gerando aquilo que é chamado de complexo serrátil romboideo. E isso se continua proximalmente com a lâmina intermédia do pescoço. E essa face clavico-peitoral, como ela envolve músculo subclávio, peitoral menor, serrátil anterior e posteriormente, como a gente viu na slide anterior, também os músculos romboides, o serrátil posterior superior e inferior, basicamente tem, e também o elevador da escápula, tem uma grande importância naquela que é a coordenação motora da escápula, mas também do ombro. E é claro que essa face também pode ser muitas vezes lesionada, por exemplo, em caso de mastectomia. Então, após cirurgia para câncer de mama, é frequente que essa face seja alterada. E, especialmente, onde ela se continua com a face do coracobraquial, é fácil que a gente encontre aquele clássico cordão, né, abaixo do tendão do peitoral maior, também nos pacientes mastectomizados.
Então, é uma área que também precisa de recriar toda uma mobilidade, especialmente em paciente pós-cirurgia, com os limites que em muitos deles já estão em processo de fibrose. Então, estamos falando comunque de uma intervenção a longo prazo. Mas é claro que nesses casos, de repente, uma intervenção de terapia manual pode ajudar bastante para modificar a sintomatologia dos pacientes e trazer melhora também na qualidade do movimento. Aqui algumas imagens. Então, clavícula, músculo subclávio com a sua fáscia. E essa aqui que é a fáscia clávico-peitoral, que basicamente está em cima e recobre o músculo subclávio. Recobre aqui o músculo peitoral menor, que o peitoral maior foi levantado aqui. E depois se continua com a face intercostal. E aqui a gente pode ver as inserções do serrátil anterior nos músculos intercostais, essas digitações. Então, aqui novamente, imagine a ter um paciente que realiza mastectomia, mas não somente mastectomia. Se a gente pensa também em prótese de mama abaixo do peitoral maior, essa área é uma área que claramente esse plano de deslizamento que deveria ocorrer pode ficar alterado. E aqui temos conexões com várias faces. Por isso é fácil entender que muitas vezes, especialmente se não são realizados movimentos logo no pós-operatório, para favorecer uma melhor também cicatrização e tudo mais, é fácil que o paciente se queixe depois de limitações de movimento do ombro ou de dor no ombro. Aqui é a mesma imagem. E aqui eu coloquei uma imagem justamente para rever muitas vezes aquela área que também é... Aqui, nesse caso, o braço é colocado em sentido vertical, né? Então, aqui é a inserção do peitoral maior e aqui a face braquial, então a face do braço, o bíceps abaixo. Para ver como é grande essa inserção do peitoral maior, que é a linha de força que se cria, gerando um tensionamento do peitoral maior no parte do braço, na região anterior do braço. E aqui é muito frequente que as pessoas que foram submetidas a um processo de cirurgia de câncer de mama se encontram muitas vezes uma área com um grande cordão, que provavelmente é um enrijecimento, pode ser ou uma fibrose verdadeira, ou também um enrijecimento dessa inserção do peitoral maior. Então, não sempre, não necessariamente é uma fibrose. Pode ser que a fibrose esteja, talvez, nessa área, esse nível até o nível do peitoral maior, mas que o tensionamento excessivo gere como um grande cordão nessa região. Mais uma imagem, então, a face do peitoral maior, a continuidade com a face do antebraço, essa aqui é a face profunda, a face braquial, face superficial. Claramente também aqui tem todas a parte na face superficial das partes linfáticas, né? Que também pode ser alterada durante a parte de cirurgia, principalmente a cirurgia de câncer de mama. Agora, algumas imagens, sempre continuando na região do tronco, aqui, por exemplo, do oblíquo interno. Então, o oblíquo interno, que é esse aqui, okay? Ele também se junta, aqui foi levantado o oblíquo externo com a baía reta abdominal, né? Forma, basicamente, acima da linha arcuada, ele forma a camada posterior, então a camada que envolve por trás os retos abdominais, na baía reta abdominal. Depois ele se continua distalmente até a síntese pública. E basicamente a face do oblíquo interno é uma camada fina que reveste dois músculos e se vai juntar depois com o oblíquo externo transverso na baía reta abdominal. Ele é separada da camada acima, que é do oblíquo externo, da camada abaixo, que é do transverso, tendo uma camada desse conjuntivo frouxo que permite o deslizamento das várias camadas. Essas áreas são áreas que, inclusive, algumas pessoas me perguntaram esses dias como é receber um paciente com cirurgia de vesícula biliar, mas com histórico pós-cirúrgico, mesmo com laparoscopia, de dores e limitação de movimentos. Claro que nessas áreas abdominais, onde temos 3 camadas que precisam de deslizamento, é provável que até
um corte relativamente pequeno, se a sutura for feita junta por todas as camadas, possa, em algum paciente, gerar algumas restrições de movimentos. A face do oblíquo interno se origina junto com o transverso do ligamento inguinal, da crista ilíaca e da camada anterior da face trocolombar. Se vocês lembram, a gente viu nas outras aulas que, posteriormente, a camada anterior da face trocolombar, no modelo 2 camadas, dá origem aos músculos anterolaterais, oblíquo interno e transverso do abdômen. E depois algumas fibras se juntam no ligamento inguinal e vão formar aquela que é a corda espermática nos homens, o ligamento redondo do útero. Nas mulheres tem uma inserção na crista púbica. Aqui mais uma imagem para mostrar também a continuação entre a musculatura, a face da musculatura anterolateral e a face profunda do membro inferior. Então, o oblíquo interno, sua direção de fibras, a baineta abdominal, que é mais branca, com uma face aponeurótica, sínfise púbica, adutor longo, ligamento inguinal, e aqui se pode ver uma continuação entre as fibras do oblíquo interno com a fáscia lata. E agora, um ponto também que é frequente de ser encontrado em pacientes que realizaram cirurgia de câncer de mama, ou também em cirurgia, por exemplo, de prótese de mama, esse aqui que é o ponto na região da escápula, que é de rotação interna da escápula, estamos localizados onde? Vocês podem palpar sozinho. Clavícula, metade da clavícula, um ou dois dedos abaixo. Aqui você pode, assim, talvez sozinho é mais fácil com o braço contralateral, realizar ou em sentido transverso ou longitudinal, e a gente pode sentir que tem como se fosse de cordão, que está nesse sentido. Essa aqui é a face do músculo, esse é o músculo subclávio, incluído na face clávico-axilar. É um ponto bem frequente, muito dolorido, né, Eter? Em muitas pessoas de nós é dolorido, claramente, talvez devido a toda a postura muitas vezes anteriorizada que mantemos muitas vezes no dia a dia. É um ponto que a gente pode mobilizar dessa forma e também incluir o movimento de abdução e também movimento de rotação externa, de elevação com rotação externa, justamente para tentar atingir mais essas fibras musculares, liberar mais, ou também uma extensão do braço para alongar mais essa face pectoral. E esse ponto vai ajudar muito para o movimento do ombro, mas também para a cervicalgia, e frequente, claramente, em pacientes que submetiram a cirurgia na região peitoral. Outro ponto que a gente já tinha falado em relação ao troendocarpo seria esse ponto aqui também para o paciente mastectomizado. Porque muitas vezes é nessa região exata que temos um cordão, como um cordão muito rígido. E é claro que esse ponto ele também recebe os vetores de forças do músculo subescapular. Lembrando que muitas vezes quando se há um tensionamento excessivo subescapular, ele pode também alterar o espaço do tendão da cabeça longa do bíceps, gerando depois algumas queixas na região anterior. É uma queixa também que pode ser parecida de tendinite da cabeça longa. O tratamento, novamente, se realiza nesse sentido, então, provavelmente no sentido transverso. Então, esses dois pontos, com certeza, vão ajudar bastante a ter um paciente com mastectomia, ou também um paciente que realizou, por exemplo, cirurgia de hipófise de mama, mas não somente. Claro que um paciente que teve trauma no ombro, que ficou imobilizado, é fácil que essa face clávico-axilar fique mais rígida ou densificada devido à imobilização. Tudo ok até aqui? Tem algumas perguntas? Pode ou falar ou escrever no chat, senão se inicia a ver a parte do membro inferior. Estou conseguindo aqui, ok.
Marco? Sì? Quando a pessoa tem uma cirurgia de prótese, é só os pontos que vai fazer com que o tecido deslize, ou você precisa fazer deslizamento em todos os planos da fáscia? Claramente aqui, não sendo um curso, por exemplo, de formação de esteca, a gente está apresentando alguns pontos mais frequentes. Mas é claro que num paciente, por exemplo, que fez cirurgia de prótese e que realmente apresenta algumas restrições, não serão somente esses 2 pontos. Muitas vezes que se observa, que vamos supor um caso hipotético de um paciente que uma paciente que realiza prótese de mama, de repente não são realizados movimentos logo após a intervenção, a cirurgia, e, portanto, pode ser que a paciente, esperando um tempo para procurar um educador físico, um fisioterapeuta, comece a desenvolver dor no ombro. É fácil que, tendo os pontos muito intensificados à frente, o que acontece? Que a parte posterior também fica sempre hiperativada, e pode ser que com o tempo, devido a uma maior ativação e uma alteração talvez até do pH muscular, se começa a formar vários pontos também posteriores. Então, que depois de um tempo, o tratamento somente anterior não seja suficiente. Precisa também tratar os antagonistas, os pontos mais distais da parte da inserção do reto abdominal. O que foram mostrados são os pontos talvez mais frequentes, mas não são exclusivos. Algumas vezes precisa tratar os pontos nos vários planos, não somente do plano de hidratação interna. Agora, a minha sugestão possível, de repente, se um tem a possibilidade também, tem uma pergunta com os pontos, Marco? Peraí. Você também com os pontos na região cervical para cinturão do carpo? Também. Então, a pergunta agora de Angela, sim, também na região cervical. Na realidade, o tratamento, como vocês viram até na parte anatômica, se há com certeza uma indicação de trabalhar na região cervical para o túnel do carpo, se há. Mas, Etel, voltando a nós, até de forma preventiva, depende, se for possível, né? Agora, é claro que tem que respeitar o tempo do cirurgião, mas muitos cirurgiões agora deixam os movimentos já livres depois de uma semana. Sem carga. Então, de repente, movimentos até que incluam, por exemplo... Eles dão um mês de você não se mover. Depende do cirurgião. Eu tive várias pessoas que conheço que fizeram esse ano passado prótese de mama, com 10 dias eram liberadas já acima de 90 graus. Isso era, claramente, não era falado de não voltar para a academia, um movimento ativo, sim, justamente para evitar. Os cirurgiões que são um pouquinho mais atualizados sabem que quanto mais cedo você começar a mobilização, menos queixa você vai ter. Tá. Então, de repente, vamos supor que não é liberado o movimento, uma coisa que você poderia sugerir são devidas conexões de movimento de rotação do braço. Abaixo de 90 graus, já para começar a criar movimento e a manter um pouquinho de deslizamento, porque senão tem um problema de imobilização também, pode gerar essas alterações. Então, de repente, um poderia pensar, bom, vamos supor que não consigo... É claro que tudo isso tem que ser alinhado com o médico, até para tirar a responsabilidade de nós. Mas, por exemplo, uma sugestão poderia ser trabalhar com movimento rotatório abaixo de 90 graus ou membro superior e também movimento rotatório ao nível da pelve, para gerar tensões que vão, e também cervical, para gerar tensões da baixa para cima e de lateral para medial. Tá. Outra coisa que a gente poderia pensar para essa parte também de escápula seria até algo bem simples, tipo de anteriorização e retração simples, é somente para manter esse jogo, essa rotação da clavícula e esse movimento do músculo subclave, da face coracoaxilar. Poderia ser uma estratégia inicial, né? Até, por exemplo, se a gente pensa num paciente mastectomizado, algum paciente que realmente chega com um nível de dor bem alto e também com muito medo da área, da região, de repente iniciar algo de movimento mais distal, sem mexer no ombro logo, mas mexendo na parte da extremidade, para baixo,
na região cervical, na região pélvica, para já alinhar a tensão, começar a dar mais movimentos. Legal. Obrigada. Mais uma pergunta, acredito. Perfeito, então vamos no membro inferior, o movimento de rotação interna do quadril, basicamente é o movimento de rotação interna do quadril, ok? E principalmente atuado do Dr. Magnio, ok? Claramente se há outros músculos que participam nesses movimentos, como por exemplo também o tensor da face lata, ok? E depois temos como rotação interna do joelho, que é atuada principalmente para a face poplítea, mas também atuado, ou seja, a face poplítea como estrutura que recebe todas as tensões de todos esses músculos que realizam a rotação interna, que são basicamente o músculo grácil, semitendinoso, semimembranoso e também o músculo poplíteo. Ao nível de rotação interna do tornozelo, basicamente se há um septo que basicamente está localizado principalmente na parte do tibial posterior, então posterior à tíbia, e ao nível de pé, o músculo principal é o abdutor do hálux, que se origina também do retináculo dos flexores do tornozelo, conhecido também como ligamento lancinato, que basicamente move para frente e internamente o pé. E como conexões e como ativação dos reflexos miotáticos, basicamente temos a conexão entre intracoxa e intrageno. Então, a tração proximal do seto intermuscular medial é atuada principalmente pelo músculo pectíneo addutor magnio e distalmente principalmente do vasto medial. A un nível di rotação interna di joelho e tornozelo, siamo a tração proximal da face poplítea através da contração do músculo semimembranoso e distalmente através do músculo poplíteo do músculo poplíteo e do músculo sóleo, ok? Distalmente a parte di rotação interna do tornozelo e di pé, siamo a uma tração proximal do compartimento medial do pé e do tibial posterior e dos músculos flexores dos dedos. E distalmente essa face mais profunda é a face plantar, é esticada do addutor do hálux. A um nível de face plantar, a face plantar basicamente pode ser dividida em três feixos. O feixo central, que é conectado com os músculos, a face dos músculos flexores dos dedos, uma parte mais medial, que é relacionada aos músculos abdutor do hálux, e uma parte mais lateral, que é relacionada ao músculo abdutor do quinto dedo. Como ativação do órgão tendinoso do Golgi, basicamente, é a conexão entre a região da pelve e do quadril, a fibras anterior do glúteo mínimo, tensor da face lata, são conectadas através do ligamento inguinal, com as faces internas, que basicamente vão recobrir o addutor magnio e o músculo sartório. Lembrando que o sartório tem uma própria bainha. E o addutor magnio rota internamente o quadril, e o estende, e attraverso basicamente o ligamento medial quadrilateral si insere até o pesancerinos, che basicamente è conectado com as forças de rotação interna do joelho. E ao nível de conexão entre joelho e tornozelo, principalmente atuado do gastrocnêmio medial, que rota internamente o joelho e também o tornozelo. E a conexão entre o tornozelo e o pé é principalmente dada do músculo flexor longo do hálux, que atua como rotador interno do tornozelo e também do pé. Vamos ver algumas imagens. Então, aqui se há tronco, crista ilíaca, pubis, e a perna, que nesse caso é abduzida. Então, a gente pode ver a bainha reta abdominal. Aqui a gente pode observar várias coisas.
agora, a face dos oblíquos externos, que depois se junta com a bainha retroabdominal. Essa continuação entre a bainha retroabdominal e a face profunda da coxa, da perna, da coxa. Aqui temos o pubis, ligamento inguinal, é aquilo que é conhecido como triângulo de Scarpa ou triângulo femoral, que seria formado basicamente do ligamento inguinal, do sartório, ok? Aqui a gente pode ver o sartório e a bainha do sartório, que é essa aqui, ó. Essa aqui é a bainha do sartório, que envolve o sartório. E o adutor magno, e aqui o músculo grácil. Então, é interessante ver como os adutores depois se inserem de forma direta no pubis e, portanto, podem até influenciar várias questões relacionadas à parte de assoalho pélvico. E aqui, bainha do reto femoral. Então, é muito importante ver essa continuidade que se há entre a região abdominal e a região da face do membro inferior. Então, isso, do ponto de vista clínico, até pensando em queixa de pubalgia, por exemplo. Aqui, novamente, face glúteo mínimo e médio. Continuidade entre o ligamento inguinal e o triângulo de Scarpa. Essa aqui é a bainha do grácil. Essa aqui é a face lata. A face lata que, novamente, para lembrar, recobre toda a face profunda, a face aponeurosa, que recobre toda a coxa, que poi, em algumas áreas, cria vários septos, um septus principal entre a parte anteroposterior, que é o septo muscular lateral, na parte medial entre a parte anterior e posterior. Sim, são imagens muito lindas. Essas imagens são do livro do Luigi Stecco, da face de fisiologia della faccia, são imagens da professora Carla Stecco. São realmente muito lindas, porque se vê muito bem a conexão, a continuidade, na realidade, das faces dos oblíquos com a face lata. Vemos a continuidade entre o ligamento inguinal e o triângulo femoral. E também, aqui não está citado nessa imagem, mas a conexão que se há com a bainha retroabdominal e toda a face do membro inferior. Então, novamente, com essa imagem fica fácil entender que, de repente, uma área de rigidez ou de fibrose de densificação nessa área possa afetar a região do tronco. Outras imagens muito interessantes para mostrar a continuação aqui e os septos entre o gastrocnêmio e o sóleo, e basicamente mostrando a continuidade do tendão do semimembranoso com a face popliteo e o músculo sóleo. Então, ver aqui. Esse aqui é o músculo popliteo, ok? Com as suas fáscias. Com a face do músculo sóleo, desculpa, músculo sóleo. Aqui, esse tendão aqui é o tendão do musculinho, que às vezes é um pouquinho esquecido, que é o músculo plantaris, né? Que é um músculo, na verdade, que ele conecta a parte de joelho e de tornozelo. Bordo meio da tíbia. Esse aqui é o tendão do semimembranoso, que se junta novamente com a face poplítea, que se continua com a face do músculo sóleo. Então, se há novamente toda uma conexão profunda, nessa face crawl profunda, entre joelho e tornozelo. Agora, borda media da tíbia, tendão do tibial posterior, ok? E aqui, basicamente, aquela que é a lâmina mais superficial e aquela que é a lâmina mais profunda. Então, a gente pode ver o tendão tibial posterior e aqui o músculo abdutor do hálux, e os dois passam basicamente atrás do maléolo. Então, do ponto de vista de convergência vetor de forças, da rotação interna será principalmente nessa região aqui. Aqui temos a convergência dos vetores de força do tibial posterior e dos gastrocnêmio medial. Aqui a gente pode ver novamente os tendões que passam atrás do retinaculum. Aqui, ó, vamos ver por parte.
Lamina superficial da face profunda da perna, tendão de Achille, com seu paratendon, e aqui se pode ver duas ou mais coisas nessa imagem muito interessante para nós. Primeiro, a continuação que existe entre o tendão de Achille e mais para cima seria a parte dos gastrocnêmios, paratendon, calcanhar e continuação com a face plantar. Então, a face plantar, a conexão entre a parte do tornozelo e a face plantar se dá justamente através do paratendon, que se continua com a face plantar. Essa aqui é a face plantar, ok? Esse aqui é o fecho central, conectado com músculos flexores dos dedos. E aqui, que é a origem do músculo abdutor do hálux, do retináculo, porque esse aqui é o retináculo dos flexores, o ligamento lancinatus. A gente pode ver aqui embaixo também o tendão do flexor dos dedos e do tibial posterior, que passam aqui atrás do maléolo, abaixo do retináculo. E esse abdutor do hálux, que é um abdutor interno do pé, ele vai formar a parte interna da face plantar. Então, muitas vezes, aquelas queixas do paciente na face plantar, na região mais interna, se alivia ou está também relacionada a alterações da fáscia ou do músculo abdutor do hálux. E aqui agora eu selecionei alguns pontos a mais para o membro inferior. Um ponto muito importante aqui, que é a dilatação interna do joelho. O ponto em si está localizado no vasto medial. Nós temos que lembrar que aquela que é a bainha vasodutória, ela chega exatamente nessa região do vasto medial. O ponto em si, onde é que ela está, vocês podem perceber em vocês, até sentados, se você realiza uma contração, uma extensão do joelho, evidencia o vasto medial com no ventre muscular do vasto medial, ponto bem central. E muitas vezes é longitudinal. Lembrando que nessa área, essa convergência da face poplítea, também, ou seja, tem uma conexão com a parte de face poplítea, com a bainha guaina em italiano, vasta addutória. Então, esse ponto muitas vezes é indicado para dor na pata de ganso ou na região média do joelho, mas também relacionado a bloqueio do joelho, isso devido à conexão que existe com o músculo poplíteo. Então, um ponto interessante que a gente pode se automanipular, ou até o atleta pode se automanipular. É interessante até em paciente pós-cirúrgico que não tem uma boa ativação, por exemplo, do vasto medial. Então, pode ser que algum grau de alteração da face epimesial do vasto medial não permita, como a gente entendeu muito bem, a ativação das aferentes 1A e 2, e, portanto, não se há o estímulo, a ativação através do motor neurônio alfa das fibras extrafusais, é resultado, de repente, algumas fibras musculares do vasto medial não se ativam, não se contraem, mesmo que o paciente voluntariamente e conscientemente tente de realizar contrações e exercícios de extensão do joelho. Então, meus amigos, chegamos no final da parte de intra. Agora se abre um tempinho, 5, 10 minutos para perguntas. Quem quer falar? Está todo mundo dormindo. Exceto aqui que está todo mundo dormindo. Estou brincando. Todo mundo cansado. Mas está ótimo, Marco. Acho que foi bem pontuado tudo, né? E dando essas estratégias para a gente poder atender melhor. Eu acho que assim, o conceito transanatômico é justamente por isso, porque depois, sozinho, você se constrói um raciocínio clínico. Então, exemplo, como você falou, não pode mexer o ombro. Então, bom, devido às conexões, a gente sabe que se há conexão com os músculos rotatórios, então a gente possa mobilizar, até com mobilizações, de repente, a parte distal. O membro inferior é a mesma coisa, ou seja, tem um problema no quadril, de repente,
foi submetido a uma cirurgia para uma instabilidade do quadril. Bom, então, de repente, iniciar movimentos rotatórios distais. Então, com o movimento de rotação do tornozelo, por exemplo, para esses estímulos. É claro que é interessante entender que todas essas conexões podem ter também a influência de quê? Que um paciente, de repente, que se apresenta com uma pubalgia na inserção dos adutores, de repente, ali é onde ele sente, ou seja, onde é lá, aí, devido ao tensionamento excessivo, se ativa todos aqueles que deveriam funcionar como proprioceptores, e nesse caso funcionam como nociceptores. Mas o problema, de repente, ou a ser resolvido é muito mais para baixo, né? Pode ser até, em algum caso bem distal, é ser, de repente, no adutor do hálux, no tibial posterior, que de repente, devido a alguns entorses, algumas coisas antigas, se gerou uma compensação, muitas vezes nesse sentido ascendente, e de repente a intervenção localizada no quadril ou nos adutores não dá resultado, dá um resultado somente parcial, é muito dolorido para o paciente, enquanto, de repente, um tratamento que visa mais essa parte distal, que como é possível causa, seja menos dolorido e também mais eficaz, até para um resultado mais duradouro. Muito bom. Já tá dando saudade. Essa é a penúltima aula, então, né? A próxima vai ser a última. Ai! Etel, qual é o próximo? Próximo é o evento. Mas evento a gente não consegue interagir. Johannes, Fala, Vitão. quando voltar ao presencial total, não sei o quê, vai continuar esses cursos virtuais assim? Ele não é nem louco de cortar. Ah, Algumas coisas veio para ficar, algumas coisas. Eu acho que... Porque, assim, tem... Claro, tem um lado que a gente não está presencial, mas olha que, tipo, que coisa positiva também, que é uma terça-feira à noite, tem pessoas de várias cidades. Então, tem os dois lados, a gente tem que utilizar como positivo, né? Claro, claro. Eu acho. Tem pessoa da Argentina que de repente a gente não conseguiria se interagir. O virtual aproximou a gente por uma outra forma, né? Então, acho que a gente tem um ganho muito grande, exatamente. A distância fica zerada, né? Os custos abaixam muito. Depois, o interativo cria uma outra relação, uma outra realidade, digamos. A gente está numa realidade virtual que permite a gente conversar, se ver e falar à distância, é uma delas, e tem a outra realidade que é presencial. Acho que agora a gente tem que juntar as duas realidades, né? E vai abrir essas novas conversas. Mas sim, vai continuar assim na realidade virtual. O meu depoimento é que eu estou aprendendo muito e usando bastante no meu trabalho. Está sendo maravilhoso para mim essas aulas. Estão sendo. Muito bom. Muito Ótimo. bom. Gente, bom ver você. A semana que vem estamos aí de novo, né? A gente vai estar finalizando esse Fashion Lab, né? Que foi uma construção, tem sido uma construção nesses meses, né? Há muito tempo, Marco e eu, a gente discute sobre isso e a gente uma construção entre a realidade, entre a questão da anatomia, né? E essa anatomia da fáscia, né? Que acho que é um caminho para a gente conversar e a possibilidade de pensar os movimentos, tá bom? Então, nos vemos na próxima terça. Vai ter a live. E tem a nossa live sábado, 10h30 da manhã, tá bom? Só mais uma pergunta. Pergunta, Vitor. Pode ser? Claro. Esses vídeos que estão no YouTube, eles vão continuar no YouTube ou você vai tirar daqui alguns meses? Depois de alguns meses ele sai. Eles saem do YouTube?
Porque esse é só fechado, não é aberto para mais ninguém. Não, então, mas exatamente, porque... Mas ele fica por um período, ele fica até o próximo. Ah, tá. Bom? Tá bom. Porque é tão legal para ver de novo, estudar. Sim. É muita coisa, não estou dando conta de tudo. Não, acredito. Mas aí vocês vão interagindo com ele nas férias, entre uma remada e outra. E as 35 aulas por semana, tá bom. Gente, descansem bem. Tchau, Marco. Tchau. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Gente. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Hasta luego.